Olá, estamos começando o primeiro A Gente Discute de 2011. Esse é o nosso programa semanal de entrevistas e debates da Central Única dos Trabalhadores. Lembre-se, você pode acessar todos os programas on demand no nosso site www.cult.org.br. Estão todos lá para você. Nós acabamos o ano passado saindo de uma crise de forma muito melhor do que a maioria dos países do mundo. 2,5 milhões de carteiras assinadas, emprego de boa qualidade, que leva a gente a pensar como é que o ano de 2011 vai seguir nessa trajetória. Para a gente poder pensar um pouco nesse caminho, nós temos hoje dois convidados. Aqui à minha direita, o professor José Dari Krain, pesquisador e diretor do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Muito obrigado, professor, pela sua presença. E mais ali adiante, o Arthur Henrique, presidente nacional da CUT, nosso velho companheiro de sempre aí. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu queria começar aqui, reavivando aqui na memória dos nossos internautas, o que foi o ano que passou e em que situação hoje a gente começa a pensar o ano de 2011. Como é que está a questão da economia no mundo, no Brasil, os aspectos sociais, principalmente os voltados ao trabalho. Vou pedir ao Arthur Henrique que comece, depois se o professor Dari quiser continuar, a gente... Vamos lá. Bom, nós tivemos aí, todos lembram, em 2008, uma crise financeira internacional, principalmente a partir de setembro de 2008, com a quebra do chamado Banco Lehman Brothers, que foi um símbolo naquele momento da destruição desse modelo, o desmonte desse modelo que, na verdade, havia sido defendido ao longo de vários anos, principalmente durante a década de 90, o modelo neoliberal de que o mercado iria resolver todos os problemas, você não precisava ter absolutamente nenhuma regulamentação, não precisava ter preocupação com relação ao mercado, porque o mercado iria ditar as normas da sociedade e que bastava você vender as empresas ou doar as empresas, bastava vender o patrimônio público, era a tese do Estado mínimo, quanto menos Estado melhor, vamos vender todas as empresas, o Estado tem que só regulamentar alguns setores e algumas questões, e esse modelo caiu, esse modelo desmoronou com a crise de 2008. Apesar disso, ao longo do ano de 2009, nós passamos debatendo, na verdade, as mesmas saídas para a crise que os países acabavam implementando, eram aquelas saídas que nós sempre criticamos do FMI, ou seja, diminuição de gasto público, ajuste fiscal, diminuição de... Então, um ano de 2009, onde o debate, na verdade, econômico, o debate de como enfrentar a crise, ao invés de ser pelo lado positivo, com as mesmas medidas que nós criticávamos antes da crise de 2008. O que acontece em 2010, é importante que a gente tenha isso claro. Em 2009, a crise foi tão importante e continua sendo uma crise importante em vários países da Europa e dos Estados Unidos, que você teve um PIB negativo no Brasil de menos 0,2% em 2009. Em 2010, você tem um reaquecimento, todo um conjunto de medidas e de políticas que foram implementadas para fortalecer o mercado interno, para garantir renda, garantir crédito, garantir que os bancos privados soltassem o dinheiro para poder garantir o crédito, políticas de incentivo e de redução de impostos, todas elas para fortalecer o mercado interno, várias dessas medidas, inclusive apoiadas ou até propostas pela CUT ao longo do debate de enfrentamento da crise, e nós tivemos aí o resultado em 2010, ainda não saiu oficialmente o resultado, mas nós devemos ter um crescimento esse ano na ordem de 7 a 7,5%, pelo menos é o que avaliam os analistas econômicos aí em relação a 2010. Para nós não é só isso que interessa, crescimento econômico é importante, mas nós queremos discutir modelo de desenvolvimento. Então, o crescimento é uma parte desse chamado modelo de desenvolvimento. Evidentemente que nós queremos continuar debatendo inclusão social, distribuição de renda, geração de emprego de qualidade, É verdade, nós fechamos o ano de 2010 quase com 2,5 milhões de novos trabalhadores com carteira assinada. Mas também é verdade que foram quase 2 milhões de trabalhadores mandados embora ao longo de 2010. Ou seja,
a alta rotatividade da mão de obra permanece como um grande desafio do próximo período para nós da Central Única dos Trabalhadores, apesar dos números positivos da geração de novos empregos com carteira assinada. Dario, você gostaria de complementar? Só lembrando também, essa virada trouxe um velho inconveniente companheiro, que é o dragão da inflação se manifestando de novo, se você quiser aproveitar para discutir um pouco disso. Em primeiro lugar, quero chamar a atenção que a crise internacional ela rebate de forma muito diferenciada nos diferentes países. Ela é mais acentuada na Europa e nos Estados Unidos e muito menos acentuada nos chamados países em desenvolvimento, especialmente nos países asiáticos. A China, apesar de ter também enfrentado a crise, conseguiu dar respostas rápidas a ela e conseguiu, mesmo em 2009, crescer de uma forma bastante significativa, em torno de 8% ao ano. Ou seja, o que estou querendo chamar a atenção? A crise ela está mais localizada nos países centrais e o crescimento da China continua demandando uma série de matérias-primas dos outros países que são fornecedores dessas matérias-primas, entre os quais o Brasil. E isso também foi um fator importante para nós retomar o rápido crescimento da economia. Claro que ele não é decisivo. Eu vou logo em seguida indicar que tem outros fatores que são muito mais decisivos para o Brasil responder de uma forma rápida à crise econômica interna no qual nós vivemos. Então eu queria chamar a atenção desse cenário, mas agora e chamar a atenção especialmente o papel que a China passa a desempenhar nesse novo cenário econômico internacional como sendo a principal potência econômica no sentido de engatar a sua economia à economia de diversos outros países, né, especialmente os países de desenvolvimento, os países fornecedores de matéria-prima. Continua fornecendo ainda produtos industrializados para uma parte do mundo, hoje é um importante centro industrial e ela tem uma capacidade hoje de coordenar seus interesses de uma forma muito expressiva. Então, nesse novo cenário que está colocado para frente, e todo mundo está sofrendo essas consequências, vai ter que ter alguma forma de enfrentar essa nova situação colocada com o poder adquirido pela China. Esse é o primeiro aspecto que eu ia chamar a atenção. O segundo aspecto, se olhando a questão da crise, o Arthur tem razão, é o seguinte, a crise, ela questiona as bases da ordem econômica e política construída a partir dos anos 70 em resposta ao chamado keynesianismo, ou o estado de bem-estar social. E a base sobre a qual se constrói essa ordem como o Arthur chamou a atenção, é a de desregulamentar a economia e permitir que o mercado seja o agente impulsionador da economia. Agora, a crise exatamente também é a expressão desse mercado desregulamentado, especialmente esse mercado financeiro que se desenvolveu fortemente nesse período. Tá? Então, mesmo sendo um questionamento da ordem econômica política construída a partir dos anos 70, sob a hegemonia do neoliberalismo, hoje nós ainda conseguimos ver que essa forma de pensamento ainda tem uma certa importância no mundo. E ela se expressa especialmente, primeiro, na incapacidade de regular o sistema financeiro. Isso aqui é algo perceptível hoje, de que o sistema financeiro precisa ser regulamentado, mas não existe força política e nem coordenação, apesar da iniciativa G20, capaz de impulsionar um sistema de regulação ao sistema financeiro mais geral. Então, aí ainda revela que existe um período de certa incerteza, um período de certa turbulência, porque ainda você não conseguiu estancar um dos problemas principais causadores dessa crise, que é o próprio sistema financeiro. Segundo lugar, como o Arthur chamou a atenção, a Europa, particularmente, as receitas recomendadas para os países que enfrentaram maiores turbulências foi a receita clássica, né, de corte de salários, ajuste fiscal. Agora, o que tem de novidade nesse cenário é a massa indo para a rua contestando essas políticas. Então, nesse sentido, nós vivemos um período interessante de mudanças muito fortes no cenário internacional, com a entrada da China na cena econômica e política de uma forma mais expressiva, ao mesmo tempo na Europa, as pessoas se mobilizando, indo para a rua, manifestando contra os ajustes que estão sendo feitos. E nesse cenário interessante, que eu acho que nós vamos viver agora durante um certo período, né, no futuro,
E aqui eu acho que vai ser um período muito rico de discussões sobre alternativas de modelo de desenvolvimento, de encaminhamento da questão econômica e, inclusive, não só da questão econômica, mas da própria sustentabilidade do planeta, porque entrou na agenda de uma forma muito contundente a questão ambiental também, então, como novo tema. Então, do ponto de vista da perspectiva, acho que nós vivemos um período de certa incerteza, mas um período muito interessante de indefinições e de grandes disputas sobre os rumos que os países e a construção dessa nova ordem internacional está colocada. Então, acho que nós vamos ver nesse período. Eu ouvi outro dia um comentarista levantar um aspecto que eu achei interessante, que envolve diretamente o Brasil, por isso me lembrei disso. O Brasil, as economias como a China, a Índia e o Brasil são das que têm se recuperado com maior pressão da crise. E ele levantou um aspecto que é assim, porque esses países têm muito para desenvolver, contrariamente aos países europeus ou Estados Unidos, tem muito potencial de crescimento. E nós vivemos aqui no Brasil essa emergência da classe C, né? Esse mercado de consumo com muita vitalidade que o presidente Lula veio a público chamar para a arena da política e econômica e obteve essa resposta, para mim, até inesperada, com toda essa força. Mas como é que o Brasil, dentro dessa perspectiva de potencial de crescimento dado por um mercado interno vigoroso, se confronta com o mundo e principalmente também com esses parceiros do BRIC que também têm características assim? Eu penso que nós temos que atuar em duas frentes. Enquanto Central Única dos Trabalhadores, estou falando, acho que os 8 anos do governo Lula demonstrou, por um lado, que foi o atraso e os 8 anos do governo do PSDB e dessa visão, né? Você imagina o que seria o Brasil enfrentar a crise sem Petrobras, Vale do Rio, sem Petrobras, sem Banco do Brasil, sem Caixa Econômica Federal e sem BNDES, né? Ou sem os bancos públicos e sem empresas estatais que ainda tiveram um papel fundamental no enfrentamento daquela crise, que era isso que ia acontecer caso eles tivessem conseguido vender todas as empresas que eles queriam vender. Isso não é discurso ideológico, não estou falando aqui de debate estou falando aqui de uma questão real, concreta. Eles acreditavam naquele modelo e acreditavam que isso poderia ser feito. O que o Lula, ou o que o governo Lula tem de novidade do ponto de vista, inclusive com a participação das centrais sindicais, por exemplo, você só fortalece o mercado interno com renda. Diferentemente dos Estados Unidos, que fortaleceram uma economia virtual com base no crédito, que não existia dinheiro, não tinha dinheiro circulando, o que tinha era papel. Então eu tinha uma casa, vendia a minha casa, ia no banco, emprestava $300 mil, que valia a minha casa, eu pegava $300 mil para poder comprar um carro, não sei o que. Com o dinheiro que eu comprava o carro, eu pegava mais um empréstimo e essa bolha, né, tudo em dinheiro fictício ou papéis. Papéis podres, né? Que na verdade quando estourou e continua ainda, né, ainda vamos sentir, porque não está resolvido o problema, principalmente da dívida interna dos Estados Unidos. Mas veja, falando do Brasil e do mercado interno, para nós a CUT continua tendo um papel fundamental, as políticas públicas e as políticas sociais, mas principalmente um debate sobre ampliação da renda dos trabalhadores e cada vez mais como desafio a participação do trabalho na renda nacional. Apesar de todo o avanço, se você olhar números estanques, a renda melhorou, a renda média, você pegar o volume total de trabalhadores com carteira assinada que entraram, então quando você soma o número de trabalhadores, é evidente que a renda sobe, mas quando eu olho para a distribuição na renda nacional do trabalho e do capital, do trabalho e do capital, nós ainda estamos perdendo. Perdendo por quê? Porque você tem as empresas com, por exemplo, 35%, 40% de lucro do ano passado para esse ano, né, de 2009 para 2010. Os bancos, evidentemente, o setor financeiro absolutamente batendo recorde de lucro astronômicos, 10 bilhões agora o lucro do Bradesco. Então, o que nos interessa debater também o Brasil tem um papel importante ainda e continua tendo um papel importante no fortalecimento do seu mercado interno. Agora, nós não podemos nos transformar simplesmente em exportadores de matérias-primas sem valor agregado, né, para países como a China, como diz o Dari, que está demandando matéria-prima.
E, ao mesmo tempo, não podemos nos transformar de novo em um modelo apenas agrário exportador, ou seja, você tem lá um modelo que as commodities, soja, laranja, então vamos vendendo um monte de produtos importantes para a balança de pagamento, mas a indústria nacional ou a industrialização ou outros setores que são importantes. Tá? Então isso nos remete a um debate sobre ciência e tecnologia, sobre pesquisa e desenvolvimento, sobre o papel que o pré-sal vai ter e os fundos do pré-sal em relação a essa questão econômica da entrada e da saída de dólares. Então, quando eu digo atuar em duas frentes, continuar fortalecendo o mercado interno é fundamental. Esse é o mercado que só vai se fortalecer com política pública, com transferência de renda e com transferência de renda do governo para estados, municípios e para a população do ponto de vista, como é o Bolsa Família, Seguridade Social, mas fundamentalmente com elevação do salário mínimo, com ampliação da renda dos trabalhadores, que é isso que vai fortalecer o mercado interno. Já que você falou em salário mínimo, deixa eu só falar isso. Então, estamos vivendo agora essa discussão aí entre o governo da presidente Dilma e as centrais sindicais, que é a questão de por que o salário mínimo não segue neste ano a trajeto que vinha de ganho real. Como é que vocês estão vendo isso na CUT? Só para lembrar, você falou aqui agora há pouco da questão da inflação, né? O governo está dizendo, olha, todo mundo quer controlar a inflação não pode sair do controle. Então, veja, nós não estamos vivendo no Brasil uma inflação de demanda. Aí é um debate de visão, como é que o governo está vendo? Então, o governo vê, olha, nós precisamos controlar a inflação. Para controlar a inflação, eu não posso pôr dinheiro no bolso, na economia real, porque salário mínimo é 49 milhões de brasileiros e brasileiras. Quando você aumenta R$15 no salário mínimo, ou R$40 no salário mínimo, nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais que são diariamente colocados no comércio. É o dinheiro que compra sapato, roupa, frango, carne. Que foi não é o dinheiro do sucesso. Não é o dinheiro do iate, da compra do hotel de luxo, do apartamento, é o dinheiro da economia real, que movimenta a economia. 52% das cidades brasileiras dependem do salário mínimo. Por que depende? Porque são pequenas cidades que dependem do salário do aposentado, que ganha salário mínimo, depende que 70% dos aposentados ganham o salário mínimo do Brasil, portanto tem uma relação direta com o salário mínimo. Você tem 52% das cidades que dependem do comércio que é vendido naquelas cidades que tem como referência o salário mínimo. Então, renda, quando nós estamos falando de renda, é isso. O governo ali, nós precisamos tomar cuidado com a volta da inflação. Mas que volta da inflação? É lógico que ninguém quer a volta da inflação. Os mais prejudicados com a inflação foram os trabalhadores que a gente fechava um acordo de manhã e à tarde tinha que correr para fechar outro, porque o overnight, né, do mercado financeiro comia todo o acordo que a gente tinha feito no dia anterior. Então, no outro dia já tinha que... Então, nós não queremos isso de volta. Lógico que não. Agora, nós não estamos vivendo, na nossa opinião, essa inflação de demanda. Ou seja, uma inflação que o consumo está exacerbado, o consumo está fugindo ao controle. Não. O que nós estamos vivenciando no começo do ano, o aumento das mensalidades escolares, transporte, são determinados custos que normalmente, historicamente, aumentam no começo do ano e nós temos uma visão de que nós estamos vivendo no Brasil uma questão que é fundamental a gente debater, que é a especulação com esse mercado futuro de commodities e de alimentos. Commodities aí entendendo alimento, minério, aço e as commodities que têm preço internacional. É isso que nós estamos vivenciando no Brasil, que tem reflexo evidente no Brasil, que tem a ver com a China, que tem a ver com a Índia, tem a ver com os BRICS e com o crescimento e é disso que nós temos que tratar e não reduzir o consumo, porque senão a visão do governo é assim, a inflação pode voltar, então eu preciso segurar o consumo. O que eu faço para segurar o consumo? Aumenta o juro. E nós somos contra aumentar o juro. É uma política de tiro no pé. Esse negócio de continuar com a mesma aqui. Não mudou nada. Não estou dizendo que tem mudança, não. A política é a mesma. O Banco Central do governo Lula aumentava o juro quando tinha que controlar a inflação. O Banco Central do governo Dilma acabou de aumentar o juro uma semana depois de ter segurado o crédito. Então, mecanismos de segurar crédito por conta de que não pode comprar automóvel com 72 meses, então nós temos que diminuir isso para segurar a economia. Nós temos uma outra visão de que é preciso alterar essa política de enxergar, ninguém quer a volta da inflação, mas também nós não podemos ficar vivendo apenas e tão somente garantindo interesse para o mercado financeiro, que é disso que se trata.
Quando você aumenta o juros 0,25%, você está dando garantia a quem detém os títulos da dívida, né, que são, evidentemente, população em geral, quem tem, evidentemente, aplicações, né, no mercado, nesse ou naquele, mas principalmente quem tem grandes movimentos de aplicação financeira. Então, esse é um debate econômico, mas é um debate fundamentalmente de modelo, né, da política macroeconômica que nos interessa fazer, nos interessa enfrentar nesse momento. Por isso, o problema do governo não é o salário mínimo de 545. O problema do governo é que a política de valorização do salário mínimo, ano que vem, nós vamos ter 13% de reajuste no salário mínimo pela atual política. Então, se ele der 570, 580 agora, ele vai dar 13% sobre 580 ano que vem. Entendi. Então, quanto mais ele segura hoje o salário mínimo, segura quer dizer, quanto mais ele... mas nós estamos cumprindo a regra. Sim, cumprindo a regra em cima de um PIB que foi fruto da crise que a gente acabou de debater agora há poucos minutos aqui. Tratou os empresários e o setor financeiro de forma excepcional para enfrentar a crise. Agora, quando é para discutir o salário mínimo, não pode tratar de forma excepcional? Não, também tem que tratar de forma excepcional. Professor, então, esse é um debate que nos interessa muito. Dario, eu vou passar a palavra para você, mas eu queria só, a título de facilitar o entendimento, essa questão que o Luiz Henrique falou das regras de reajuste para o salário mínimo, que está vinculado ao PIB do ano anterior, e aí o ano que vem estaria vinculado ao PIB deste ano, que foi muito alto, e o deste ano está vinculado ao do ano passado, que foi muito baixo. Se você pudesse só dar uma introduçãozinha nisso, para ficar mais claro, e aí siga com a sua palavra. Tem uma política de valorização do salário mínimo, algo extremamente importante para o país. Essa política na prática, começou a adotada em 2005, e ela conseguiu fazer com que o salário mínimo tivesse uma elevação em termos reais bastante substantiva nesse período. E todos os nossos dados, estudos mostram que essa política de elevação do salário mínimo foi fundamental para melhorar a distribuição de renda, combater a pobreza e melhorar a estruturação do próprio mercado de trabalho. Então, os efeitos benéficos do ponto de vista do mercado de trabalho, então a política de valorização do salário mínimo é algo inquestionável. Assim como a política de valorização do salário mínimo foi fundamental também para dinamizar esse chamado mercado interno que você fez referência anteriormente. Tá? Então, e a regra adotada, para mim parece uma regra bastante interessante, que o salário mínimo ele está vinculado ao desempenho da economia e, ao mesmo tempo, recuperando o seu poder de compra com a inflação passada. Tá? Então, você combina esses dois indicadores, ou seja, o salário mínimo é reajustado pelo PIB, né, pela quantidade de riqueza produzida 2 anos anteriores e a inflação do ano anterior. Tá? A manutenção dessa política a médio prazo, ela é importante no sentido de continuarmos avançando no sentido da valorização dos salários de baixo e da melhora da base da estrutura ocupacional brasileira. Né? E com isso se tende a diminuir o leque da diferenciação, né, de rendimento entre os que ganham mais e os que ganham menos, que eu acho que é bastante salutar. Porque um dos grandes problemas nossos, ainda, apesar das melhores recentes, é que nós temos uma distribuição de renda extremamente ainda desigual no país. Então, avançarmos nessa perspectiva é algo fundamental que ocorra. Então, nesse sentido, a manutenção dessa política para o futuro é algo importantíssimo, acho, do ponto de vista da estruturação do mercado de trabalho e da criação de um país menos desigual. Tá? Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria chamar a atenção. Aí, queria voltar a um outro aspecto que eu acho mais também uma questão fundamental, é o seguinte. A manutenção da política de valorização do salário mínimo, ela tem como pressuposto a garantia do crescimento econômico. Sem o crescimento econômico é difícil também sustentar uma política permanente de valorização do salário mínimo. Então, se o pressuposto é garantia do crescimento econômico, só queria chamar a atenção para o seguinte: nós temos nesse sentido, no horizonte colocado para os próximos anos, uma possibilidade, apesar dos problemas que eu já vou indicar, uma possibilidade bastante promissora. Tá? Por quê? Porque a crise mostrou que 2 problemas que eram estruturais e que pediam um desenvolvimento mais sustentado da nossa economia, eles estão mais ou menos equacionados. Quais eram esses problemas históricos e estruturais? O primeiro, o problema de ter energia suficiente para garantir o crescimento. Tá? Com os investimentos feitos, você tem hoje bases energéticas suficientes para dizer, ó, dá para crescer
durante os próximos anos. E um segundo problema estrutural era a nossa balança de pagamentos. Ou seja, quando começava a crescer, aumentava as importações. Ao aumentar as exportações, nós não tínhamos reservas internacionais suficientes para sustentá-las, né, e precisávamos abortar o crescimento para não ter uma crise na nossa balança de pagamento com reflexo no câmbio. Agora, nesse período mais recente, obviamente favorecido por esse novo arranjo internacional, mas também por políticas ativas do próprio país, nós melhoramos substantivamente esse problema da balança de pagamento. Então, essa questão da restrição interna e a questão da restrição da energia, mais ou menos elas estão equacionadas, o que nos abre uma perspectiva bastante promissora para o futuro próximo, no sentido de garantir um crescimento sustentado da economia em torno de 5%. Em 2011, a perspectiva, pelo menos na minha avaliação, é que nós tenhamos um crescimento menor que 2010. A estimativa de 7,5% não vai se confirmar em 2011. Até porque esse 7,5% tem um ano fraco. Mas não é só porque o ano... É verdade, a base de cálculo 7,5%, 2009, é de um PIB negativo 0,6%. E tem uma certa acomodação também do ponto de vista sustentável dela se manter em um determinado patamar, não... Mas já existe, desde o ano passado, uma introdução de algumas medidas já feitas no sentido de frear um pouco a base do crescimento econômico. Desde o ano passado, o governo já aumentou o compulsório, o crédito começou já a se tornar um pouco mais complicado de ser adquirido, as prestações elas começaram a ficar mais caras na ponta do crédito para as pessoas. E agora também teve a política de elevação da taxa de juros aí na última reunião do cupom, como o Arthur já fez referência. Então, há já por parte do governo, o gasto público também começou a se reduzir, com uma revigoração do compromisso de aumento do superávit primário, adotada agora mais recentemente. Então, você adotou medidas, de certa forma, que freiam o crescimento da economia. E os indicadores que nós temos já mostram que, desde o final do ano passado e no começo desse ano, vários indicadores mostram que há uma desaceleração da economia. É só olhar já o desempenho da indústria no período recente, olhar mesmo o desempenho do comércio. Então, você tem, nesse momento, já um crescimento muito menos vigoroso da economia que você tinha em 2010. Mas, mesmo assim, a perspectiva é de termos um crescimento econômico de 4% a 5%. Se tivermos um desempenho de 4% a 5% no decorrer desse ano, isso abre a perspectiva também de pensarmos de uma forma mais ousada, de enfrentar certos gargalos colocados na nossa economia para você ter um país mais interessante, ou seja, um modelo de desenvolvimento que seja mais compatível com aquilo que os trabalhadores esperam desse país. Eu acho que aí tem questões que precisam ser enfrentadas. Quais são essas questões que precisam ser enfrentadas? A primeira questão que vai precisar ser enfrentada, e o Arthur já mostra, é o seguinte: apesar de nós termos reservas internacionais bastante substantivas, e parte da manutenção das reservas está pela nossa capacidade de atração de investimento estrangeiro, tanto direto como especulativo, e parte importante desse investimento estrangeiro que vem aqui para o mercado de ações, para o mercado financeiro, para a dívida pública, tem relação com a nossa taxa de juros, que ainda, em comparação internacionais, elas são escandalosas, do ponto de vista em termos reais. Então, a elevação das taxas de juros favorece a atração do investimento, não o direto, porque o investimento direto vem por causa do dinamismo do nosso mercado interno. E pela especulação na... Então, e aqui nós já apresentamos em 2010 um déficit nas nossas contas, nas transações correntes, de 50 bilhões, que é um déficit preocupante. Em 2011, se não forem tomadas medidas duras, esse déficit tende a elevar ainda mais substantivamente. Qual é o problema? É que aumentando de uma forma bastante intensa as importações, que até é bom para quem consome, porque pode comprar produtos mais baratos, diversificados, mas do ponto de vista do emprego, você está gerando emprego lá fora e não está gerando emprego aqui dentro do país, internamente. E está acontecendo um outro efeito, que é mais preocupante, que
que acho que vou entrar já nesse tema, que é... Posso fazer eu tenho uma péssima notícia e uma boa notícia. A péssima notícia é que o nosso tempo acabou. A boa notícia é que nós vamos fazer esse programa especial, ele vai ter uma continuação, nós vamos gravar agora, você semana que vem vai poder assistir. Então, só para pedir licença aos nossos convidados, nós vamos fazer um intervalo formal e continuamos na sequência a nossa conversa. Quero lembrar você então que semana que vem vamos ter a continuação dessa nossa conversa, que por ser muito rica, muito cheia de detalhes, não deu tempo de fazer um programa, nós programamos para 2 programas. Professor Dari, por favor, um pouco de paciência, Luiz Henrique, e você lembre-se, www.cult.org.br, acesse o nosso site, você tem lá todos os programas do A Gente Discute e mais outros jornais, outras informações sobre a CUT, sobre o sindicato, sobre o movimento sindical. Até mais!